A paz seja convosco. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas em mais um episódio onde o Mestre serve pão na brasa. O tema no pão na brasa de hoje é popular ou verdadeiro? Parte 2. Popular ou verdadeiro? Popular versus verdadeiro. Vamos lá. Popular. Jeroboão era popular. 1 Reis, capítulo 12, versículo 10. Nós vamos ver que Jeroboão, por que ele era popular? Porque ele tinha as tribos. Jeroboão ele foi colocado como líder ou como rei de 10 tribos. Ou seja, Jeroboão ele tinha quantidade, mas ele não tinha qualidade. Emanda calabachurianda candarab. Vou repetir. Jeroboão ele tinha quantidade, mas ele não tinha qualidade. Se agarrando essa expressão, nós podemos fazer alguns paralelos. O primeiro paralelo que podemos fazer é com Gideão, né? Se apresentam lá não sei quantos mil soldados para guerrear ao lado dele. Deus dá as estratégias para Gideão, resumidamente falando, e a quantidade começa a sair de cena até que a qualidade pudesse se sobressair, assim sendo escolhidos para estar juntamente com Gideão para ombrear na guerra. Então, quando nós falamos entre a diferença de quantidade e qualidade, por que Jeroboão tinha quantidade, mas não tinha qualidade? É simples. Quando nós vamos ler a história de Jeroboão como um todo, quando Deus quis falar no altar, quando Deus quis falar com o povo, Deus teve que trazer um homem de Deus de Judá. Se não me falha a memória, né? Ele veio de Judá, que é conhecido popularmente como o profeta novo, né? Ainda tinha mais um texto que eu gostaria de fazer menção, só que eu não estou conseguindo aqui lembrar agora. Mas essa expressão quantidade versus qualidade, nós podemos usar a passagem de Elias contra os profetas de Baal. Se encaixa perfeitamente. Aproximadamente, se não me falha a memória, 400 profetas de Azera, mas 450 profetas de Baal. Ou seja, muita quantidade. Mas na hora da qualidade, tinha quem? Elias. Elias e Deus. Elias e a estratégia. Elias e a fórmula. Elias e o método. Elias foi para o altar e só aplicou a fórmula. Calma aí, primeira coisa, para início de conversa. O altar tem nome. Ele é edificado no nome do Senhor, o Deus único e verdadeiro. Oh, aleluia! Mas como é só um pão na brasa, né? Então vamos se ater aqui ao tema. Popular versus verdadeiro. Tinha um outro texto, não era esse de Elias que eu ia fazer menção, mas acabou escapando aqui, né? Então, recapitulando, Jeroboão, ele tinha quantidade, mas ele não tinha qualidade, ok? Primeira verdade, Jeroboão tinha autoridade sobre um altar que Deus não estava. Oh, meu Deus. Emanda calabachurianda candarábia. Eu vou repetir. Jeroboão tinha autoridade sobre um altar que Deus não estava. Abre parênteses, que Deus nos guarde. Que Deus nos livre. E por que não estava? Se você quiser saber mais, se depois pesquisa aqui no canal, na playlist, o tema da mensagem é Eu Não Me Vendo. Eu falo justamente sobre isso. Lá tem mais detalhes sobre como foi esse reinado de Jeroboão. Ok? E sobre verdadeiro, né?
O tema é popular versus verdadeiro. Popular ou verdadeiro? Irmãos, Jó, olha o início do livro de Jó. Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava, ou seja, fugia da aparência do mal. Irmãos, se eu continuar a falar qualquer coisa, não tem como. Só isso já é o suficiente. Vamos lá. Popular. Saul. Saul era popular. Sabia? Prova, Cleito, que ele era popular. Tudo bem. 1 Samuel, capítulo 10, versículo 23. Diz assim, ó. E correram e tomaram dali e pôs-se no meio do povo e era mais alto do que todo o povo, desde o ombro para cima. Então, o que tornava Saul popular? Primeira verdade, Saul se destacava dos ombros para cima. Mas, Cleiton, se destacar e ser popular nem sempre é a mesma coisa, correto? E concordo. Só que quando olhamos a história de Saul como um todo, quem foi Saul, irmãos? Ele foi rei. Então, independente dele ser aplaudido ou não, independente dele ser querido ou não, ele era popular. Ele era conhecido. No território dele, ele era conhecido porque ele era o rei. E a palavra de rei era a palavra final. Kalamashúria. Então, vamos lá. Verdadeiro, né? Fazendo um paralelo. Agora vamos falar de alguém verdadeiro. José. Como que a gente vai falar de sinceridade? Como que a gente vai falar de integridade e não falar de José? Gênesis capítulo 37, versículo 2. A parte final diz assim, ó. E José trazia uma má fama deles a seu pai. Olha só. José, ele era tão íntegro, mas tão verdadeiro, que ele não aliviava a barra nem dos seus irmãos, que era sangue do seu sangue. Se estava certo, estava certo. Se estava errado, estava errado. Inclusive, essa é uma das verdades. Ó, primeira verdade. José não tampava ou não tapava o sol com a peneira. José não dava jeitinho. Não importa grau de parentesco. Se está correto, está correto. Se isso está errado, está errado. Ponto. José era assim. Segunda verdade. Não importa o grau de parentesco. Já falei isso 3 vezes, né? Mas vamos lá. Se está errado e pronto. Não importa grau de parentesco. Entendeu? Ainda mais no nosso âmbito, que é o âmbito cristão, se tratando do reino de Deus, aí mesmo que a coisa fica mais estreita. Porque a régua de medir é a palavra. É a luz, é a palavra, é a balança, é o mapa. Ok? Vamos lá. Popular. Ofni e Finés. 1 Samuel capítulo 2, versículo 24. Diz assim, ó. Não, filhos meus, porque não é boa fama esta que ouço. Fazeis transgredir o povo do Senhor. Primeira verdade. Ofni e Finéias tinham uma má fama. Abre parênteses. Eram popular de um jeito muito ruim e inaceitável. Mas eram. Fecha parênteses. Ofni e Finéias, eles eram famosos, eles eram popular na região de uma forma muito ruim. Mas eram. Eram popular. E o tema é popular ou verdadeiro? Popular versus verdadeiro, né? O pai falou, não é boa fama esta que eu ouço, né? Quando a gente estuda o texto, a história, diz a Bíblia que um número significativo de mulheres se ajuntavam na porta das congregações ou da tenda das congregações, me fugiu aqui a expressão correta, para se deitar ou para se deitar, ou eram aquelas que se deitavam com Ofni e Finéias, né? Então, a coisa era bem feia, bem crítica mesmo. Vamos lá. Verdadeiro. Daniel. O espírito de excelência, Daniel. Daniel capítulo 1, versículo 8.
E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Daniel não estava preocupado em fazer média com o rei. Daniel não estava preocupado: se eu não cumprir todas as ordenanças do rei, eu posso ser mandado embora. Eu posso perder essa grande oportunidade de aprender no palácio do rei. Daniel não estava preocupado com isso. Daniel não estava preocupado em ser popular. Daniel, ele fazia questão de ser verdadeiro. Vamos lá, mais um que foi popular de uma forma ruim: Saulo. Atos capítulo 9, versículo 2. Saulo era popular por mandar prender e por perseguir os servos de Deus. Tanto que em Atos capítulo 9, versículo 13, diz assim, e respondeu Ananias: Senhor, de muitos, olha só, Ananias não está falando 1, 2 nem 3. Atos 9, 13. De muitos ouvi acerca deste homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? Essa é a barreira de impedimento que Ananias coloca quando Deus fala para ele que ele tem que ir até Saulo. E aí, abrindo um parênteses rápido aqui na história para quem não conhece, digo eu com minhas palavras, Quando Deus argumenta para Ananias, é como se Deus falasse assim: rapaz, antes de te enviar, eu já fui na tua frente. Antes de te mandar, eu já apareci para ele. Antes de tu chegar lá, eu já entrei na casa dele. E te digo assim: eis que ele está doente, mas quando tu chegar, ele será curado. Irmãos, é muito forte. Vamos lá. Verdadeiro. Voltando rapidinho, recapitulando. Saulo, ele era popular de uma forma ruim, tá? Até se converter e se transformar em Paulo. Verdadeiro. Elias, já fiz menção dele, Vou falar de novo aqui. 1 Reis, capítulo 17, versículo 24. Diz assim, Então a mulher disse a Elias, viúva de Serepta, se não me falha a memória: Nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Oh, aleluia! E aqui nós começamos a caminhar para o final desse Pão na Brasa, popular versus verdadeiros. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal. Se essa palavra ministrou seu coração, curte ela, para que ela possa ministrar o coração de outros irmãos também. E até o próximo episódio, onde o mestre serve Pão na Brasa.